Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã para mais um tempo tão especial com o nosso Deus, para estarmos aqui sentados à mesa, aprendendo dele, aprendendo com ele, para mergulharmos nesse Deus tão tremendo, tão poderoso, que tem nos ensinado, que tem nos guardado, que tem nos levado para mais perto dele. A palavra do Senhor, ela sempre nos convida, nos chama a conhecer o Senhor, a nos aproximar do Senhor, a vermos o Senhor mais de perto, a olharmos para a sua grandeza. Quando conhecemos a Deus, nos tornamos fortes. Quando conhecemos a Deus, vivenciamos coisas tremendas nele. Quando conhecemos a Deus de verdade, em profundidade, nós passamos a viver um outro nível, como nós falamos ontem, no devocional de ontem. Nós passamos a estar numa dimensão diferente, passamos a viver algo elevado em Deus. Nós começamos a olhar o Senhor por uma outra perspectiva, a conhecê-lo profundamente, e sabemos que quando conhecemos a esse Deus de maneira tão profunda, nós nos tornamos fortes, nós fazemos proezas. A busca, a caminhada por conhecer a Deus nem sempre é fácil. A caminhada por conhecer a Deus, ela exige renúncia, ela exige dedicação, ela exige, por que não dizer, paixão. Apenas os apaixonados pela palavra de Deus, apenas os apaixonados pelo Senhor, apenas os apaixonados pelo conhecimento libertador são capazes realmente de ir além. Bom dia, Tati de Taubaté, bom dia, Tati Tomé, a paz do Senhor. E nós sabemos que as pessoas que buscam esse conhecimento em Deus, as pessoas que desejam realmente conhecê-lo, não querem apenas segui-lo de longe, não querem apenas vê-lo de longe. Bom dia, Lígia, paz, que bom que você está aqui. Essas pessoas, elas fazem a diferença. Essas pessoas, elas são realmente instrumentos de transformação. Se existe algo que o mundo carece nessa última hora, são de pessoas cheias de Deus. Nós não precisamos de pessoas cheias de dogmas, pessoas cheias de religião. Nós não precisamos de pessoas cheias de seus achismos próprios. Nós precisamos de pessoas cheias da palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas cheias realmente da glória de Deus. Nós precisamos de pessoas que conheçam a Deus. Gente, eu vou mudar aqui só um ladinho, porque o sol está batendo bem aqui no meu rosto e ele está me incomodando, tá bom? Eu só vou virar aqui a cadeira e aí eu já continuo dando bom dia e falando. Pera aí. E aí vocês vão tendo até uma visão aqui do meu quintal. Eu acho que o meu amigo Sol, hoje ele vai ficar com a gente. Ele não quer ir embora não. Não importa o lado que eu vou, esse Sol continua. Mas tá bom, vamos continuar. Vamos deixar o Sol aqui, né? Nosso amigo Sol. É bom tê-lo. Até porque para você que está no Brasil, você talvez não tenha ideia, né, que nós temos pouco tempo de sol, né? Esse sol lindo, ele dura aqui para nós uns 4 meses, 5 meses, e depois é frio, neve. Então vamos deixá-lo aqui. Glória a Deus, Gisele. Ela está aqui dizendo que ontem o marido dela foi para o culto e aceitou Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Melissa. Bom dia, Rose, a paz do Senhor. Bom dia, Adri, a paz do Senhor. Bom dia, Lígia Carla, a paz do Senhor. Glória a Deus. Então, como nós estávamos falando, o mundo carece de pessoas que amam a palavra de Deus. O mundo carece de pessoas que desejam realmente o conhecimento oriundo do céu. É esta palavra
palavra que liberta, não é o nosso achismo, não é as nossas opiniões, não é a nossa religião, não, nada disso transforma o mundo. O que transforma as pessoas é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E quando nós nos esmeramos em conhecê-lo, então nós vamos sendo aptos a sermos agentes de transformação. Nós vamos sendo aptos a ser instrumentos de Deus. E eu falo que é por isso que é uma luta tão grande, para que as pessoas conheçam, porque a palavra do Senhor, ela nos liberta, não é? E eu estou extremamente feliz por esse tempo. Eu quero compartilhar com vocês que não são apenas vocês que têm crescido em Deus através dos devocionais. Eu tenho crescido em Deus de uma maneira muito grande. Deus tem me confrontado, Deus tem me chamado a observar princípios que por vezes você vai esquecendo durante a caminhada. Então eu quero lhe dizer que você guarde esses ensinos, as pessoas que estão fazendo as anotações, que vocês não abram mão disso, que vocês sigam, porque isso não é algo que nasce em mim, é algo que nasce em Deus. Se eu fosse falar de algo que nasce em mim, eu falaria apenas as coisas que faço, apenas as coisas que sou hábeis em fazer, eu falaria apenas dos meus achismos, dos meus pontos de vista, mas não, nós temos falado do que Deus, ele pensa, e muitas vezes o que eu falo, eu passo o dia sendo confrontada, e é isso a beleza, é essa a grandeza. Nós estamos aqui firmes e hoje nós vamos falar sobre algo tão poderoso, uma oração em dias de angústia. Falamos muito, né, sobre orações. Ontem nós falamos da oração do secreto, a oração numa dimensão elevada. E ontem foi uma palavra poderosa do céu, não é? Falamos já sobre orações, cujas motivações nos levam a viver o que Deus deseja. Falamos sobre orações de batalha, falamos orações feitas não na alma, mas no espírito. Falamos sobre orações que me levam a entender que quem gera governa. Falamos sobre orações que mudam história, como foi a oração de Jabes. Falamos sobre orações que mudam decretos, como a oração de Ezequias. Falamos sobre orações que trazem livramento, como foi a oração de Esdras. Enfim, falamos de muitas orações já. Bom dia, Solange, a paz do Senhor. Muitas, mas hoje nós vamos falar sobre uma oração em dias de angústia. Orar em dias de angústia não é fácil. Orar em dias de perda não é fácil. Orar em dias de dor não é fácil. E orar ainda em dias de angústia, ciente de que muitas vezes o que nós estamos vivendo talvez seja algo como resposta daquilo que nós negligenciamos, é muito mais difícil ainda. Mas nesta manhã nós vamos falar sobre um homem que ousou fazer essa oração. Graça e paz, Miriam, a paz, que saudade de você, viu? Então vamos lá, vamos já orar? Amém? Vamos fazer a oração, as pessoas estão chegando. Hoje aqui no Canadá é feriado, né? Então hoje eu acabo ficando um pouquinho mais tranquila, e também muitas pessoas do Canadá hoje elas não entram, porque hoje para nós, eu converso com vocês e eu vou falando um pouquinho da cultura daqui, tá bom? Como aqui os nossos invernos são muito rigorosos, o nosso verão é muito curto, então durante o verão praticamente todos os meses existe um dia que é feriado. Os feriados aqui sempre são na segunda-feira. Então, nós não temos feriados na quarta-feira ou na terça-feira. Nossos feriados são na segunda-feira. Ao que me vem à memória, existe um único feriado, que esse feriado ele não é mudado, independente de quando cai, que é Canada Day. Mas os outros feriados, eles sempre são colocados, sempre na segunda-feira. Então, as pessoas, elas saem. Hoje, como nós estamos feriados na segunda, então muita gente que faz parte daqui, que está aqui com a gente, eles foram acampar. Aqui é muito comum as pessoas irem acampar, as pessoas ir para os campings, as pessoas vão. Então, hoje, o nosso público canadense está bem resumido aqui. Então, hoje a gente está mais numa live de brasileiros do Brasil, né? Os daqui do Canadá são brasileiros também, mas brasileiros do Brasil.
E nós vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse tempo. Deus tem uma palavra para a nossa vida. Deus tem uma palavra rema, uma palavra transformadora. Vamos clamar agora para que Ele se revele a nós. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui neste momento. E Senhor amado, meu Deus, nós estamos, ó Pai, nos colocando numa, Senhor, condição de totalmente dependentes de Ti, necessitados, Senhor, que ansiamos a Tua presença. Como disse o salmista, como os olhos dos servos estão nas mãos dos seus senhores, assim nós olhamos para Ti. Olhamos para Ti, Senhor amado, sabendo que somos dependentes. Olhamos para Ti, Senhor amado, sabendo, Senhor, que o benefício do qual necessitamos, ele vem das Tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus, vem nesta manhã. Vem nesta manhã, na verdade, não há méritos em nós mesmos. Na verdade, Senhor, por vezes nos embaraçamos com os negócios desta vida. E, Senhor amado, deixamos, Senhor, o mais importante de lado. Sim, Pai. Oh, Deus, se Tu fosses olhar para nós, não há mérito. Como disse o salmista, se olhares para nós, quem subsistirá? Mas é a Tua graça, é o Teu amor, é a Tua misericórdia, a Tua bondade. Oh, meu Deus, estamos nos aproximando de Ti. E Tua palavra também diz que aquele que se aproxima de Ti, aquele que vai a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Meu Deus, que os céus se abram nesta manhã, que haja, Senhor, meu Deus querido, um movimento do céu, Senhor, que haja uma movimentação, Senhor, sobrenatural. Eu creio nisso. Eu creio, Senhor amado, nos segredos de Deus. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor daria os tesouros da obscuridade. Eu clamo nesta manhã, traz, Senhor, os tesouros, traz, Senhor amado, o Teu ensino, traz, Senhor amado, meu Deus querido, palavras que transformem, Senhor, do meu intelecto eu posso até tirar uma interpretação rasa, mas, Senhor, o Teu Espírito, Ele nos leva, Senhor, à profundidade da Tua palavra. Ele traz, Senhor amado, ensinos, Senhor, que nortearão e mudarão a nossa vida. Vem nesta manhã, eu oro por cada pessoa que ouvirá essa live, quer seja agora, quer seja ao longo do dia, ou até mesmo da semana. Senhor, meu Pai querido, que haja uma transformação, pois a Tua palavra diz que a palavra que saiu da Sua boca não voltará vazia, mas antes, Senhor, cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Em nome de Jesus, que cadeias se quebrem nesta manhã, que o céu abra, que tudo aquilo, Senhor, que impede-nos, ó Deus, de conhecer-Te seja repreendido, que vivamos e vejamos a manifestação da Tua glória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. A paz do Senhor, irmã Lucicleide, que maravilha. Então vamos lá, de quem falaremos nesta manhã? Falaremos sobre a oração de Jonas. E eu sei que toda a nossa vida, a única coisa que nós conseguimos absorver de Jonas foi um profeta que não ouviu Deus. A paz do Senhor, Celina, mas eu quero te dizer que é algo tão especial nesses 4 capítulos do livro de Jonas, e a oração de Jonas, ela é poderosa. Então, para você que está marcando, o texto que leremos hoje se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2. Há algo especial. Se você está passando por um momento de angústia, de aflição, certamente Deus irá ministrar ao seu coração. Se você porventura não está, guarde esta palavra, porque os dias de aflição virão. Gostaria de olhar e dizer, você nunca terá dias de angústia, mas isso seria uma mentira. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então ele está dizendo, se revistam
porque esse dia chegará para todo mundo. E quando esse dia chegar, o dia da angústia chegar, nós precisamos ainda encontrar o nosso lugar no altar da oração. A paz do Senhor, Cristina. Vamos ler Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Que coisa profunda! Ele está dizendo aqui que ele ora de um lugar inusitado, tendo as suas emoções abaladas numa profundeza terrível de angústia e de dor, e deste lugar inusitado Deus o ouve. Vamos falar um pouquinho sobre esse homem, porque como sempre a proposta desse devocional não é apenas falar sobre a oração desses homens, mas também do caráter desses homens, o que levou esses homens a fazer estas orações, como estavam as suas emoções, o que aplica-se à nossa vida. Então vamos falar. Eu sei que quando falamos de Jonas, você talvez nem se interesse muito, porque você só olha simplesmente um homem que fugiu. Mas eu quero te dizer que tem muita coisa preciosa sobre Jonas. Quem era Jonas? Jonas, ele era um profeta. E nós já aprendemos aqui que o sacerdote leva os homens a Deus, mas o profeta traz Deus à terra, traz Deus aos homens, traz a voz de Deus aos homens. Então, quando eu falo de um profeta, eu falo de alguém íntimo de Deus, eu falo de alguém que conhecia a Deus. Quando eu falo de profeta, eu falo de alguém que tinha intimidade. Quando eu falo de profeta, eu falo de alguém que tinha uma sensibilidade muito grande para ouvir a voz de Deus. Jonas era esse profeta. Então, quero dizer que a primeira coisa que nós vamos aprendendo é que profetas também têm os seus dias de batalha. Profetas também têm os seus dias de conflito. Profetas também têm os seus dias onde é complicado e complexo entender a vontade de Deus. Mas o que precisamos continuar é olhando e dizendo: Deus está no controle. Então Jonas era um profeta. Entenda isso. Tudo que Jonas fez não o desabilitou como profeta. Todas as resistências de Jonas não desabilitou como profeta. Jonas continuava sendo um profeta. Jonas continuava sendo profeta de Deus. Isso não mudou. No entanto, Deus precisou tratá-lo para que ele exercesse o chamado. Então nós vamos lá. Jonas está ali, Jonas um profeta de Deus, Jonas profetizando em um tempo onde o povo de Deus oscilava em sua fé, oscilava em sua fidelidade. E agora Deus diz a Jonas: vai à grande cidade de Nínive. Ou seja, não era um povoado, era um povo forte, era um povo guerreiro, era um povo habilidoso, era um povo evoluído, mas era um povo também extremamente rude, extremamente mau, extremamente destruidor. Ele diz: vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui eu quero falar algo para você. Deus, em momento nenhum aqui, está dizendo: vai lá, fala, prega, porque eu vou destruir, vou acabar com tudo sem chance. Ele só diz: vai, diga a eles que a malícia deles subiu subiu até as minhas narinas e eu estou contra eles. E não porque Jonas foge. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo de número 4. Jonas foge por quê? Porque Jonas conhecia o caráter de Deus. Jonas sabia que Deus era misericordioso. Jonas conhecia Deus, sabe? E talvez a gente passa por isso e atropela. Mas hoje eu quero dizer para você, nós vamos parar nas vírgulas, nós vamos parar nos pontos, nós vamos parar aqui, nós vamos fazer uma análise e compreender. Jonas não era um homem doido, desequilibrado. Jonas conhecia o caráter de Deus. Jonas conhecia
quem era Deus. A intimidade que Jonas tinha era tão profunda que ele diz: eu sei que tu és misericordioso. Eu sei quem é o Senhor. Olha aqui que ele diz: eu sei que tu és longânimo. Eu sei que tu não quer matar ninguém. Ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia quem Deus era. Deus, neste momento, não deseja levantar homens que façam. Ele deseja levantar homens que o conheçam. Nós vivemos um tempo onde todos querem fazer. Eu nunca vi tanto ativismo como eu vejo hoje. E Deus olha e diz: eu não procuro um homem que faça. Eu procuro um homem que me conheça. Jonas, apesar de todos os erros dele, conhecia a Deus. Jonas, apesar de tudo, tinha conhecimento. E eu quero falar algo para você. Foi esse conhecimento de Deus que o fez orar no dia da angústia. Foi esse conhecimento de Deus que o fez clamar pela misericórdia. Jonas conhecia essa faceta de Deus, um Deus misericordioso. Então você aprende, Deus não disse na hora da chamada: vá lá, porque eu vou matar todo mundo. Deus diz: vá lá, clame contra eles. Deus também não disse: vá lá porque vou dar uma chance. Não, mas Jonas já sabia o desfecho da história. Por quê? Porque ele conhecia o caráter de Deus. E quando Jonas vê isso, Jonas começa a fazer o quê? Fugir. Gente, as nossas fugas, elas são terríveis, porque nós vamos descendo imperceptivelmente. Ninguém desce do altar da oração de uma vez só. Ninguém levanta um belo dia e diz: a partir de hoje não vou orar mais. A partir de hoje eu não vou buscar mais a Deus. Não. A queda, ela é lenta. Sabe essa função do celular que você, faz uma filmagem, ele vem em câmera bem lentinha? É assim. É assim que é a queda. Então eu quero hoje lhe chamar: levanta-te depressa. Vamos ver aqui como ele cai, como ele vai descendo. Quando Jonas recebe a mensagem, a primeira coisa, ele foge de diante da face do Senhor. Ele está fugindo de um chamado. Ele está fugindo de algo que Deus tinha para a vida dele. Ele está fugindo de um propósito. E às vezes nós também estamos fugindo. Nós estamos fugindo do lugar que Deus quer que nós estejamos. Nós estamos fugindo da missão que Deus nos entregou. Nós estamos fugindo porque o que Deus colocou para nós não é muito agradável. E quando nós começamos a fugir, nós começamos em uma queda. Mas não é uma queda livre que a gente despenca. Não, ela é lenta. Ela é em câmera lenta. A primeira coisa, quando ele começa a fugir, ele desce para Jope. Então, a primeira descida dele é de onde ele está, ele vai até o porto de Jope. Da casa dele, porto de Jope. O que ele está dizendo? É uma descida pequena, ainda está no território dele, ainda está, de certa forma, no lugar onde o destino dele seria traçado. Ele está em Jope, ele está no porto. Do porto sairiam navios para os dois lugares que ele está querendo fugir, não é? Saíam navios para Tarsis e saíam navios para Nínive. Ele desceu para Jope. Ainda dava tempo. Ele estava no lugar onde o destino dele teria que ser cumprido, o propósito. Mas ele desce. Então eu quero lhe dizer, a nossa primeira descida, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo. O problema, se você for entender, não é que ele desce para o porto, porque o porto era o destino. O problema era a motivação que estava dentro do coração dele. Às vezes nós estamos no lugar que Deus realmente quer, é o ponto de partida, mas a nossa motivação, ela não é boa. A nossa motivação é cheia de medo, a nossa motivação é cheia de resistência, a nossa motivação é cheia de preconceitos, a nossa motivação, ela está nos afastando. Então eu quero lhe dizer, examine
termine aqui dentro. O nosso propósito não se cumpre aqui. O nosso propósito começa daqui. O nosso propósito não se cumpre no natural, é no sobrenatural. Então, ele desce para Jope, onde deveria ser o ponto de partida para ele cumprir o propósito. No entanto, ele estava no porto, mas a motivação dele não era boa. E aí, ele continua. Aí, olha que bem. Achou um navio que ia para Tarsis. Achou. Eu vou até aqui marcar na minha Bíblia a palavra. Achou. E não o que eu vejo aqui? Ele está sem destino. Todas as vezes que nós começamos a fugir da chamada de Deus, nós ficamos sem destino. Você lembra quando, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, se não me falha a memória, tem essa frase dessa forma: e foi-se ela errante pelo deserto. Exatamente assim que está escrito. Ela quem? Agar. Ela perdeu o senso de propósito, ela está decepcionada e ela foi por ir. Todas as vezes que nós perdemos o senso do propósito, nós vivemos isso. Achou. De repente apareceu. Do nada surgiu. Você não está em busca de novidades, você não está em busca de portas de escape, você não precisa achar nada. O que Deus tem para a sua vida, Ele já desenhou, Ele já lhe deu, já está no seu território, você só precisa tomar posse disso. Ele tinha já um navio preparado, mas ele achou. Nós temos que ter muito cuidado com esses achados inusitados. Nós temos que ter muito cuidado com esses achados. Meu Deus, eu achei. Se achou, mas está fora do propósito de Deus, não é o que Deus tem para a sua vida. Mas olha, parece ser muito bom. Não é o que Deus tem para a sua vida, mas é uma oportunidade maravilhosa. Não é o que Deus tem para a sua vida, mas é um navio confortável. Não é o que Deus tem para a sua vida. Não queira dar nomes de bênção para aquilo que não está no propósito de Deus. Não queira dizer eu achei, Deus me abençoou, se não está cabendo no propósito de Deus. Mas é uma oportunidade. Tudo que me tira do propósito, tudo que coloca o propósito dentro do meu querer, não é um achado que vem de Deus. Ele acha um navio que vai para Tarsis. Aí eu vejo a segunda coisa, ele paga. Meu Deus do céu. Achou um navio e pagou. Ele paga, ele tira do bolso dele, ele paga. Não pague para fugir do propósito. Não pague. Estamos pagando para fugir do propósito. E o Senhor está dizendo, quando você está dentro do meu propósito, você não paga. É gratuito. Eu lhe coloco dentro. Eu faço. E não pague. Não negocie. Não compre oportunidades. Não. Tudo que você precisa negociar valores não vem de Deus. Quando eu falo de pagar, eu falo de negociar valores. Não é assim? Eu dou algo para receber algo, não é? Eu dou um valor para receber uma oportunidade. Eu dou um valor para receber um lugar no navio. Ei, Deus está trazendo algo aqui para mim. Não compre lugares. Mas se eu não fizer isso, eu não vou entrar nesse navio. Você não precisa entrar num navio que você tem que pagar. Mas se eu não fizer isso, eu não vou sentar nessa mesa. Você não precisa pagar para sentar em mesa nenhuma. Aonde Deus tem o propósito, você entra. Aonde é o seu lugar, você entra. Aonde é o lugar que Deus tem para a sua vida, simplesmente vai acontecer. Ele paga. Não negocie valores, não negocie princípios, não negocie para obter um lugar de honra, para obter um lugar confortável, para estar num navio que lhe agrada. Talvez o navio que lhe agrada não é um navio que Deus preparou para você. Não pague. Pagar é negociar valores. Pagar é fazer troca. Pagar é cambiar. O Senhor está dizendo hoje para mim e para você, eu não preciso de profetas que negociam lugares. Eu não preciso de profetas que negociem agendas. Eu não preciso de profetas que negociem
status. Eu não preciso de profetas que negociem posições. Não pague para entrar num navio que não é o que Deus tem para você. Mas a Alessandra está no mesmo porto, é verdade. Ambos saem do mesmo lugar, mas o destino é diferente. O seu destino é outro. E aqui Jonas paga. E aí nós vamos ver outra descida dele. Primeiro ele desceu para Jope. Mas agora ele desce mais uma vez. Ele desceu para dentro dele. Ou seja, porto, navio, ele desce para dentro do navio. Todas as vezes que eu entro em lugares onde Deus não me colocou, eu estou descendo. Não desça. Eu sei que talvez essa palavra ela não é muito confortável, porque nós passamos a nossa vida inteira querendo ser aceito. Nós passamos a vida inteira querendo viver a paz do Senhor, Josi, querendo viver algo que alegra o nosso coração. A gente não gosta muito de entrar nos navios que Deus nos põe, porque os navios que Deus nos põe, eles exigem renúncia, eles exigem sacrifício, eles exigem vida de oração, eles exigem busca intensa. Os navios que Deus nos coloca nem sempre são confortáveis. Os navios que Deus nos coloca não alimentam o nosso ego. Os navios que Deus nos coloca a gente não brilha. Os navios que Deus nos coloca, por vezes abraçamos o anonimato e então não queremos esses navios. Esses navios nos conduzem a lugares que não gostaríamos de ir, mas eu quero lhe trazer uma palavra. Entra no navio que Deus lhe colocou. Homens e mulheres de oração não viajam em navios que não foram determinados por Deus. Eu vou lhe deixar uma pergunta e você vai responder para você mesmo. O navio que você está, realmente foi Deus que lhe colocou? O navio que você está, realmente é Deus? É sim, o destino, Alessandra, é o destino onde eu quero chegar. Eu não estou perguntando do destino que você quer chegar. Eu estou falando do destino que Deus determinou para a sua vida. Será que você está no navio certo? Porque quando nós estamos no navio errado, a gente começa nessa vida. Ele desce para dentro do navio. Interessante, né? Não diz, ele entra no navio, ele desce para o navio. Ele vai descendo, ele desceu para Jope, agora ele desce para o navio. E ele desce para o navio para ir com eles para Tarsis, porque ele está fugindo do propósito. Todo navio que te leva a fugir do propósito não nasce em Deus. Todo navio que está te tirando da posição que Deus lhe determinou não vem de Deus. Todo navio que te roubou do altar da oração e te tornou uma pessoa popular não vem de Deus. Não, Alessandra, preste bem atenção. Olha, nesse navio que eu sou popular. Nesse navio que eu estou, todo mundo gosta de mim. Nesse navio que eu estou, não se faz nada na igreja se eu não estiver junto. Pelo amor de Deus, Deus não lhe chamou para ser popular, Deus lhe chamou para ser íntima dele. O navio que você está te dando popularidade, mas te roubou do lugar da oração, te roubou do secreto, te roubou de uma vida íntima com Deus, te roubou. Em nome de Jesus, sai desse navio antes que Deus te jogue para fora desse navio. E como é terrível quando Deus nos joga para fora de um navio. Como é terrível. As perdas são incalculáveis, as marcas ficam, os traumas acontecem e perguntamos, Deus, por quê? Aí ele vem e diz, precisei te jogar para fora daquele navio porque você estava perdendo a sua essência. Não deixe Deus te jogar para fora do navio, foge dele, foge rápido. Busca onde tem um bote, salva a vida, lança esse bote no mar e vai para o teu destino depressa, vai correndo. Eu sei que está confortável aí, mas você está perdendo a tua essência. Eu sei que está bom aí, mas você está perdendo a tua essência. Você não é mais a mesma pessoa, você não é mais de oração, você não é mais sensível à voz do Espírito Santo. E acorda! Você não sabe nem mais qual é o seu destino em Deus. Você está parecendo uma pessoa que corre atrás de oportunidade. Pare com isso, foge desse navio depressa.
Ele desce para esse navio, um navio que Deus não havia colocado. E vamos aqui vendo. E Deus deixou. O navio parte de Jope, tá tudo muito bem, tá tudo muito bonito. E quando Jonas entra, Deus manda um grande vento. Ventos que não são obras de Satanás, ventos que são enviados por Deus. Um vento se fez no mar, uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Meu Deus do céu! Navios que não são determinados por Deus na nossa vida certamente vão se quebrar enquanto nós não sairmos dele. E o que Jonas está fazendo? Jonas desce mais um nível, diz assim: Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Então ele desceu para Jope, depois ele desceu para dentro do navio e agora, no meio da tempestade, ele desce para o porão. Ele vai lá para baixo, ele vai para o lugar das máquinas, ele vai para a casa das máquinas, ele vai para lá. Ele está, gente, numa queda. Era hora de orar, a tempestade chegou, o navio estava se quebrando, a coisa estava difícil, era hora de orar, mas o profeta desceu para o porão. O profeta, você está prestando atenção no que Deus está dizendo? Deus está dizendo o que para mim, para você? Se nós estivermos no barco errado, se nós estivermos indo para um lugar que Deus não mandou, você pensa que vai acontecer o quê? Não vai acontecer que do nada eu vou ter um despertamento. Não vai, nós vamos descendo. A tempestade está vindo e a gente está dormindo, está tudo quebrando e a gente está procurando um lugar de conforto, está tudo difícil. Em nome de Jesus, a palavra de Deus para sua vida é essa: sai desse barco. Deus não te mandou para esse barco. Sai. Esse barco te trouxe popularidade, mas não te está te levando por propósito. Esse barco te trouxe conforto, mas não é propósito. Esse barco até te trouxe dinheiro, mas não é propósito. Sai desse barco depressa. Você não percebeu que você está fugindo do propósito. Você está descendo. Pensa bem, um profeta que no dia da tempestade, quando todo mundo está desesperado, vamos ler aqui, ó. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Preste atenção, os marinheiros estavam orando ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem seu peso. Estava todo mundo perdendo, perda. E onde estava o profeta? Desceu aos lugares do porão, se deitou e foi dormir. Isso não parece uma loucura, mas é exatamente isso que acontece quando nós estamos fugindo. Pessoas que não têm nada, nem intimidade com Deus, estão lá fazendo as suas orações. Tá todo mundo perdendo. A igreja está em crise, a casa está em crise, a família está em crise, tá todo mundo. E a gente está dormindo. E a gente está fugindo, a gente quer um lugar confortável. E por que a gente está assim? Porque estamos num navio errado. Jonas está ali. Mas o mestre do navio chega e pergunta para ele: o que você está fazendo dormindo, seu dormente? E ele pergunta, fala assim: chama pelo teu Deus, invoca o teu Deus. É como se eles dizem: está todo mundo aqui chamando pelo Deus deles e você não faz nada pelo seu? Você não chama pelo seu? Navios errados nos roubam do propósito. Navios errados nos roubam do senso de urgência. Navios errados nos roubam do posicionamento que Deus quer para nós. Navios errados nos roubam do nosso chamado. Navios errados distorcem os nossos princípios. O momento de orar, ele dormia. O momento de clamar, ele estava buscando um conforto para ele. Navios errados tiram algo muito importante na nossa chamada: empatia. Todo mundo está perdendo, todo mundo está jogando as coisas no mar, mas eu quero dormir. Preste atenção, você vai entender se o navio é errado quando tudo isso estiver acontecendo na tua vida, se você não é mais empático, se
No meio das perdas, você vai procurar conforto. Se a oração não é mais o teu lugar de refúgio, o navio está errado. O navio está errado. Sai fora desse navio. Se as pessoas de fora estão lhe chamando para orar, mas você não consegue mais, não há mais o senso de urgência para a oração, porque você pode perceber que na tempestade a gente sempre foca no quê? E no vento, e na tempestade, mas eu consigo olhar aqui que é uma palavra-chave: orar, invocar. Alguns invocavam o seu Deus e agora o mestre fala para ele: invoca o teu Deus, chama pelo teu Deus. O que ele está dizendo? Volta para o altar da oração, clama, você é profeta. Você é profeta. No meio da tempestade alguém vai dizer: clama, você é profeta. E alguém fala: vamos descobrir por que a gente está passando isso. E descobrem que é por causa de Jonas. Então perguntam para ele: conte para nós a sua essência, fala para nós a sua história. Qual é a tua ocupação? De onde você está vindo? Qual a tua origem? Qual é a tua terra? Qual é a tua essência? De que povo tu és? Quais são os seus princípios? E ele disse: sou hebreu, temo ao Senhor, que fez o mar e a terra. Sabe o que ele está dizendo? Eu me perdi, mas eu ainda tenho uma essência. Eu me perdi, mas eu ainda tenho uma essência. Vocês querem realmente que isso passe? Me joga fora desse navio, estou no navio errado. Me lança para fora desse navio, estou no navio errado. Vocês já perderam muita coisa, mas é só uma coisa: deixa eu sair do navio. Quando eu sair desse navio, a tempestade vai acabar. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Deus lhe ama. Deus tem uma chamada grande na sua vida. Deus lhe chamou para um propósito específico. A questão toda é que você entrou no navio errado. A questão toda é que você negociou valores para ter uma posição confortável. A questão toda é que você pagou para ser popular. A questão toda é que você negociou princípios para sentar em mesas que nunca iriam te admitir nela. Você pagou, você negociou, sabe? Você nunca era de falar mal, mas você começou a falar mal das pessoas para ter lugar nessa mesa. Você sempre foi de oração, crente toda a vida, cria nos mistérios de Deus, cria no poder de Deus, mas você começou a se tornar um crente mais natural, mais racional, para poder entrar nesse navio, para poder sentar nessa mesa. Afinal de contas, essa mesa lhe dá projeção, e o navio que Deus tem para a tua vida, talvez lhe leve a viver uma vida de luta, de prova, mas eu quero lhe dizer, esse não é seu lugar. Bom dia, Regiane. Esse não é o seu lugar, não é. Sai fora desse navio, sai fora desse navio, não é o seu lugar, não é o seu lugar. Você é profeta de Deus, aí não é seu lugar. Deus está hoje, nesta manhã do dia 1º de agosto, e ele está dizendo: hoje eu vou tirar gente que está no navio errado, eu vou tirar gente que negociou princípios e foi para navio que eu não quero. Sai desse navio depressa, sai. Você tem a chance de sair antes da tempestade chegar. Deus está dizendo para você: sai depressa. Tem um bote salva-vida. Sobe na proa desse navio, você vai ver amarrado um bote salva-vida. E a ordem de Deus é: pula, joga o bote no mar e vai para o mar e vai para o teu destino. Vão dizer para você: mas você vai deixar essa mesa de popularidade, sai fora dela. Mas você vai deixar os nossos passeios onde nós somos todos amigos, sai fora. As conversas que rodam ali não agradam a Deus, sai fora. Mas você não vai ter mais agenda, porque você vai deixar de andar com o povo que, olha, que são os influentes. Sai fora, sai fora. É melhor uma agenda reduzida, cumprindo o propósito de Deus, do que uma agenda cheia que vai te levar verdadeiramente para uma decadência espiritual. Cai fora desse barco. Mas eu estou nesse lugar, e esse lugar é de oportunidade, de dinheiro. Ei, Deus não te chamou para correr atrás de dinheiro, Deus te chamou para viver propósito. Ah, mas eu vou perecer, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Se ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, não cuidará de você? Preste atenção em nome do Senhor.
A palavra de Deus hoje é essa. O Senhor está trazendo de volta homens do altar que se perderam. O Senhor está trazendo de volta para o altar gente que entrou no navio errado. O Senhor está trazendo de volta para o lugar do propósito gente que negociou valores porque queria conforto. Ei, em nome de Jesus, eu não vejo um Jonas mau, eu vejo um Jonas que não quer sofrer. E às vezes o medo da rejeição, o medo do sofrimento, o medo da perseguição nos faz entrar em navios errados. Eu não vejo aqui, e Jonas era mau, e Jonas não valia nada, e Jonas era corrupto, e Jonas era hipócrita. Não, Jonas era profeta. Deus não escolhe gente ruim desse jeito não para missões tão grandes. Não, Jonas era homem de Deus. Jonas, mas um medo. As emoções, como assim que Deus ele vai ser misericordioso com o povo mau? Você está entendendo? E é isso, é o medo da rejeição, é o medo da solidão, é o medo que faz a gente negociar valores e entrar no navio errado. Mas eu quero lhe dizer hoje, tu não precisa de nada disso. Lança fora todo medo, entra no bote, salva a tua vida e volta para o navio que Deus te colocou. Volta para o navio onde está o propósito de Deus, volta para o navio da renúncia, volta para o navio do propósito, volta, você está no navio errado, todo navio onde eu pago, todo navio onde eu negocio princípios para estar nele não é meu lugar. Não é meu lugar. Todo navio onde eu tenho que perder a minha essência para estar ali não é meu lugar. Esse navio era um navio onde ele estava perdendo a essência dele, era um navio onde o quê? Um monte de marinheiro que clamava ao seu Deus, era o quê? Gente que nem conhecia direito quem era Deus. Ei, com quem que você está andando? Onde é o navio que você está? Foge desse navio depressa. Foge, mas Alessandra, vão falar que eu sou muito santarrona, que fale, mas aí não é seu lugar, essa mesa não é seu lugar, essa mesa onde você vai todo final de semana não é seu lugar, sai fora dessa mesa. Ai, Alessandra, mas o que vão falar de mim? Vão falar assim que eu quero me excluir. Não, eu quero estar no navio que Deus me quer. Ai, Alessandra, mas eu me sinto sozinha. Eu não vou mentir para você não, eu vou falar de mim, eu já me senti sozinha muitas vezes. Muitas vezes eu cheguei e falei, Deus, eu queria tanto estar com essas pessoas, Senhor. Eu queria tanto estar ali, eu queria tanto... Não foi um dia, não foi dois, não. São 44 anos servindo a Deus. Muita coisa. Muita coisa. E muitas vezes eu já quis. Muitas vezes eu já quis mudar de navio. Muitas vezes eu já quis ir para outra tripulação. E Deus dizia para mim, fica nesse navio. Senhor, mas esse navio é muito solitário, fica nesse navio. Senhor, mas esse navio, eu não fico na mesa dos populares, Senhor. Senhor, fica nesse navio. Senhor, mas esse navio eu não sou convidada para os lugares. Senhor, os lugares bom, as conversas, fica nesse navio. Muitas vezes eu falei, Senhor, mas nesse navio eu não vou fazer aquelas conexões torpes que vão me projetar. E o Senhor diz, fica nesse navio. Então eu quero dizer para você, fica nesse navio. Deus sabe por que você está nesse navio. Enfim, se nós resistirmos, a tempestade vem. Deus nos joga para fora. Deus já me jogou para fora de muito navio, quando eu tentei ficar. E posso falar uma coisa? As marcas são profundas. Eu poderia não ter muitas das marcas que eu tenho hoje no meu coração. Mas sabe por que eu as tenho? Porque eu insisti em ficar num navio que não era para ficar. Então, não espere Deus te jogar para fora hoje, dia 1º de agosto, quando essa live terminar. Você vai entrar no teu quarto, você vai orar e você vai perguntar para Deus, Deus, qual é o meu navio? Você sabe que você não está no navio que Deus quer. Você sabe. Você sabe que você está num navio onde você não está cumprindo o propósito de Deus. E hoje, vai embora. Pega o bote e vai para onde Deus quer. Mude suas amizades, mude os seus relacionamentos, mude suas conversas, troque de mesa. Hoje a chave é essa, troque de mesa. Você quer
trazer um sinônimo para esse troque de navio, então é isso, troque de mesa hoje. Troca de mesa em nome de Jesus. Na mesa que você está, você não vai viver o propósito de Deus. Na mesa que você está, você não vai ser boca de Deus nessa terra. Na mesa que você está, você não vai cumprir o que Deus tem para sua vida. Troca de mesa hoje, vai para a mesa que Deus determinou. E enfim, Jonas é lançado no mar. E Deus prepara um grande peixe que engole Jonas. Quando Jonas é lançado, a tempestade cessa. O problema era Jonas. Às vezes tem pessoas pagando um preço muito alto por nossa culpa. Não é? Lugares por nossa culpa. Quando você sai, o vento cessa. Alguém diz, tá vendo? Ele que era uma prova. Não, não era uma prova não. Ela também não era uma prova. Simplesmente, ela era tão querida, ele era tão querido de Deus, que Deus revolucionou todo um lugar para tirar ele dali. E o outro navio não prestava? Não, cada um no seu quadrado. O navio de Tarsis estava lá. Deus não tinha nada contra o navio de Tarsis. O profeta estava em pecado. Não, o profeta estava fugindo do propósito. Então era simples, o profeta sair, vai cumprir o propósito, a bênção de Deus vai ser na vida dele, e o navio de Tarsis segue avante, cresce, vai longe. Só que tem coisas que Deus tem que tirar. E aí o que o Senhor faz? O Senhor fez encontrar um grande peixe que tragasse, engolisse Jonas. E ele esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, um tempo. Por que Deus não levou Jonas direto? Por que o peixe já não levou Jonas? Tem hora que Deus vai deixar você dentro do peixe. Simplesmente para você voltar ao lugar da oração. Simplesmente para você recuperar a tua essência. Períodos de solidão são necessários para que nós recuperemos a nossa essência. Para que nós entendemos quem é Deus. Aí aqui a gente vê que quando ele está lá, eu não acredito de forma nenhuma que no primeiro dia que Jonas entrou no peixe, Jonas já começou, Senhor, não, tá? Eu não acredito. Você vai ver na oração dele, que ele fala o processo que ele passa. Aí diz aqui, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. No navio de Tarsis ele vai dormir. Mas no ventre do peixe ele vai orar. No navio errado a gente tem problema. Exatamente, Lígia, solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é quando você tira esse tempo. É escolha. Você escolhe um tempo a sós com Deus. E Deus vai nos levar a isso. Não é? E você olha, enquanto ele estava no navio, ele dorme. Quando ele está no ventre do peixe, ele ora. Não é o conforto que nos faz orar, é a renúncia, é a necessidade, é a visão ampla, é a solitude, é estar com Deus. Então não diga, se eu estiver num lugar bom eu vou ter uma vida de oração. Não são lugares que nos transformam em homens ou mulheres de oração. É a necessidade, fruto de um convencimento do Espírito Santo que me mostra o quão longe eu fui do propósito. Enquanto no navio ele dormiu porque queria fugir, no ventre do peixe ele ora porque entendeu que não dá para fugir da chamada, não dá para fugir do que Deus tem. E ele ora feliz, ele ora alegre, ele ora dizendo glória a Deus, só vitória. Não, ele diz assim, olha, na minha angústia eu estou extremamente angustiado, eu clamei ao Senhor. E mesmo eu aprontando tanta, ele continua me respondendo. Deus não desiste de você. Deus não desiste do propósito dele. Eu sei que nós pregadores, a gente gosta muito de falar isso, né? Se você não for, deixa eu me dar outro lugar, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Não, realmente, a obra de Deus ela não pode parar. Mas que somos descartáveis, não somos. De jeito nenhum. Se Jonas não fosse, Deus iria mandar outro para Nínive? Certamente. Mas Deus iria falar, então fica aí. Não. Deus iria trabalhar em Jonas e Deus iria colocá-lo num lugar que Deus determinou. Deus tinha todas as razões para silenciar, mas Deus não silenciou. Quando ele estava angustiado, ele clama e ele diz, o Senhor me respondeu. Do lugar, da onde? Do ventre do inferno. Ele compara aquele lugar, preste bem atenção.
Olha que lugar de angústia. Do ventre do inferno eu gritei. Gente, tem hora que não dá para sussurrar, tem hora que tem que gritar. Tem hora que não dá para ter oração bonita. Oh, Santo Altíssimo. Tem hora que tem que gritar. Rasga o teu coração. Tira toda essa religiosidade. Tira toda, sabe, esse tradicionalismo. Tira toda essa liturgia por vezes vazia e grita e diga: Deus, eu não estou aguentando, eu estou morrendo, eu errei, eu fugi, mas hoje eu quero voltar ao altar da oração, eu quero voltar ao propósito, eu quero voltar a viver o que tu tens para minha vida. Rasga, faz que nem Pedro quando estava afogando, grita: salva-me, Senhor. Ele não diz assim: e fiz uma oração bonitinha e toda cheia de não. Ele diz: eu gritei e tu ouviste a minha voz. Ele reconhece que foi Deus, ele não fica responsabilizando os outros. Para voltar ao propósito, a gente tem que parar de responsabilizar. Lígia diz: por isso que não gosto daquela frase, ninguém é insubstituível. Quando Deus decide usar alguém, é aquela pessoa e ponto final. Eu concordo com você, eu detesto essa frase. Ninguém é insubstituível. Não, nós somos únicos para Deus. Ninguém vai me substituir. Ninguém vai substituir você. Somos únicos. Alguém pode até fazer o que eu faço, mas nunca vai fazer igual. E eu também posso até fazer o que outra pessoa faz, mas eu nunca vou fazer igual, porque somos únicos, somos insubstituíveis. Então, se você que está me ouvindo é um pregador que usa essa frase: ninguém é insubstituível, você é um líder que, para amedrontar os teus liderados, você diz: não quer fazer, não faz, ninguém é substituível. Pare com isso. Somos únicos, somos únicos. Se Deus tivesse essa visão, Deus já teria acabado com todo mundo e levantado outro, mas não. Deus cuidou de cada um. Quando Davi peca, Deus não levanta outro rei. Não. Quando Moisés fere a rocha, ao invés de falar com a rocha, Deus não levanta outro Moisés, continua sendo aquele. Quando Pedro nega, Jesus não levanta outro Pedro. Jesus não muda de ideia, não, ele vai, ele investe, ele manda chamar Pedro. Pedro não vem depois da ressurreição, mas ele vai até Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro. E você vai apacentar as minhas ovelhas. Então preste atenção, nessa terra, essa frase: ninguém é insubstituível, não existe. Nós somos únicos para Deus. É verdade, se Luciana, se a gente não for de navio, a gente vai de peixe, mas nós vamos cumprir o propósito. E aqui ele não responsabiliza ninguém. Então eu vou dizer uma coisa: no altar da oração não dá para delegar responsabilidades para outros. A gente tem que entender o que nós estamos vivendo. O que ele diz? Tu me lançaste no profundo mar. Ele não diz: os marinheiros me lançaram, Senhor. O capitão do navio, ele diz: não foi tu, Senhor. Foi tu. Às vezes a gente passa a vida inteira dizendo assim: olha, eles falaram de mim. Hoje eu olho e digo: tudo que aconteceu na minha vida foi o Senhor. Foi o Senhor, foi para a glória dele, foi o Senhor. Eu precisava entender, eu precisava voltar à minha essência, eu precisava me reencontrar e foi o Senhor. Então você quer hoje voltar para o altar da oração, você quer hoje voltar para o caminho do propósito, você quer, não diga mais: foi o irmão que falou de mim. Tu permitiu, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Ele podia dizer: foram os marinheiros que me lançaram no mar. Mas ele diz: tu me lançastes no profundo, no coração dos mares. Ele diz: eu estou lançado de diante de ti. Mas ele olha e diz: todavia eu vou ver o tempo da sua santidade. Sabe o que ele diz? Eu tornarei. Essa palavra é linda. Ele está dizendo: da mesma maneira que eu desci tão depressa, eu subirei. Da mesma maneira que eu me perdi, eu vou fazer o caminho de volta. Da mesma maneira que eu fugi, eu vou te encontrar. Eu quero hoje liberar esta palavra para você. Você tornará a ver o templo da santidade. Você tornará a ver a glória de Deus. Se tem alguém aqui que está me ouvindo ou vai me ouvir, que está distanciado do caminho do Senhor, que você fugiu
tanto que de repente não conseguiu se encontrar mais. Eu quero liberar essa palavra. Você tornará a ver a santidade do Senhor. O caminho que você fez descendo, você vai fazer subindo. Você que está me ouvindo agora, que era mas tão cheio de Deus, era profeta de Deus, era levita da casa do Senhor, era cheio da presença, e você se perdeu, pegou o navio errado e foi até lançado no mar, mas não conseguiu. Eu quero dizer, você tornará a ver. Você tornará, não importa o quão longe você esteja. Jonas estava na profundeza. Ele diz assim, olha, eu estou no ventre do inferno, eu estou num lugar de esquecimento, mas eu vou voltar. Você vai voltar. Não importa onde você esteja, você vai voltar. Você vai voltar a cumprir o propósito de Deus, você vai voltar a cumprir a chamada de Deus. Ele diz, eu desci demais. Olha aqui onde ele vai dizendo, ó, eu desci para Jope, eu desci para dentro do navio, eu desci para o porão e agora eu desci até os fundamentos dos montes, ou seja, eu desci até o fundo da terra. Eu tô longe. Eu tô muito longe. Mas ele diz assim, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração, aleluia, no templo da tua santidade, quando eu me lembrei. Você está vendo? Ele não precisou fazer nada, ele precisou lembrar do Senhor, lembra o que você já foi, lembra da misericórdia de Deus sobre a tua vida, lembra. Eu sei que você entrou no navio errado, eu sei que você negociou princípios, eu sei que você ganhou popularidade, mas perdeu a glória, perdeu a presença de Deus. Eu sei que talvez você está num lugar hoje perdido e talvez você não saiu da igreja, você está dentro da igreja, mas está se sentindo no ventre do peixe. Você está dentro da igreja, mas está se sentindo, sufocado. Você está dentro do peixe, mas você não está vendo mais luz. Você está dentro da igreja, mas você não está vendo mais luz, você não está vendo mais nada, parece que você vai morrer. Eu quero te dizer hoje, lembra, traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança, lembra do caráter do teu Deus, lembra do que o Senhor já fez através da sua vida, lembra do propósito. O propósito não mudou, o propósito permanece o mesmo, porque quando nós lembramos, a Bíblia diz, eu lembrei, a minha oração entrou, a minha oração foi, a minha oração subiu, a minha oração chegou. Eu estou no ventre do peixe e o Senhor me lançou aqui. Eu fui desobediente. Eu estou num lugar de solidão, de escuridão, de tristeza. Mas eu me lembrei do Senhor e o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor ouviu o meu clamor. E aí ele olha e ele diz assim, Senhor, eu ainda não saí do ventre, mas eu tenho tanta certeza que algo vai acontecer que eu já vou fazer um voto. Eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, vou pagar. Essa era a certeza. Orações feitas no dias de angústia, elas expressam a maior convicção da nossa alma. Orações feitas nos dias de angústia, elas não têm palavras difíceis, mas elas têm quebrantamento. Orações feitas nos dias de angústia, elas nos levam a um nível de restauração tão profundo como Jonas viveu. Ele começa dizendo, eu estou no ventre do inferno, mas depois ele diz, mas eu tornarei a ver a tua glória. Depois ele olha e ele diz, eu estou me lembrando do Senhor. Depois ele diz, a minha oração já foi ouvida. E depois ele diz, eu já vou oferecer culto de ação de graça, porque eu sei que eu vou sair daqui. Aleluia, 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 aleluia. A questão não é do lugar que você ora, a questão não é o cenário, aleluia, no qual você está inserido fazendo essa oração. A questão é a visão que você tem de Deus. A questão é aleluia, o que você entende de tudo que você passou. Nessa oração ele não responsabiliza marinheiros, nessa oração ele entende todas as coisas cooperaram para o meu bem. Foi Deus que fez, foi Deus.
foi Deus. Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. E ele sabe e vai ter glória. Ele olha e ele diz, não importa, eu estou reconhecendo, então eu estou crendo que eu vou viver um tempo de ascensão. Eu vou tornar a ver a tua glória. Ele não diz assim, eu vou tornar a minha casa, eu vou tornar a posição, eu vou tornar ao cargo, eu vou tornar aos aplausos. Não, isso não importa. Ele diz, eu vou tornar a ver o templo da tua santidade, eu vou tornar a ver a tua glória. E então ele diz, Deus já ouviu a minha oração e vai ter culto de ação de graças. E aí termina, e falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Três dias, 3 noites, digamos que foi mais um dia no navio de Tarsis, 4 dias. Seria mais fácil Deus ter mandado outro profeta para Nínive, não é? Mas ele não faz isso. Ele espera Jonas ser tratado, para que Jonas cumpra o propósito dele. Por mais que você queira fugir da chamada de Deus, Deus vai tratar a sua vida, mas você vai cumprir o propósito que Deus tem para você. Você não vai conseguir fugir dele. Não dá para fugir. E Jonas vive. Nós não vamos falar tudo sobre Jonas, senão a gente vai ficar aqui até meio-dia, né? Mas ele vai, ele vive o propósito. Ele vai ter outra lição ainda, né? Porque ele tem que entender o fator graça, o fator misericórdia, né? O mesmo Deus que teve misericórdia dele no ventre do peixe, é o mesmo Deus que vai ter misericórdia de Nínive. E nós somos muito rápidos em querer a misericórdia de Deus, mas não queremos que Deus tenha misericórdia de ninguém, não é? Nós nunca oramos para nós, Senhor, eu pequei, lança a espada em mim. Não, a gente diz, Senhor, tem misericórdia. Mas quando alguém erra contra nós, a primeira coisa, Senhor, mata, Senhor, a espada. Jonas esqueceu tão depressa que enquanto ele estava no navio, enquanto ele estava no ventre do peixe, Deus teve misericórdia dele, não é? E quando chega lá na frente, que Deus vai ter misericórdia do povo de Nínive, ele fica muito bravo. Como, Senhor? Eu sabia que tu era misericordioso, eu sabia que tu não ia matar eles, porque eles precisavam morrer. Não. Eu termino essa live desta manhã dizendo algo para você. Profetas de Deus não oram para que outros morram. Profetas de Deus estendem a graça que lhe foi dada para outras pessoas também. Profetas de Deus, eles não querem evidenciar o seu ministério dizendo, Deus falou que ia matar e matou, mas eles oram e dizem, Deus falou que ia matar, mas eu entrei como profeta, eu entrei clamando, eu entrei intercedendo, eu entrei vivendo o meu propósito e Deus trouxe vida. Eu acredito nisso. Eu acredito que a misericórdia que Ele derrama sobre mim é a misericórdia que Ele também vai derramar sobre os meus ofensores, sobre os meus perseguidores. Ele não faz acepção de pessoas. E quando a gente aprende isso, a gente vive o propósito. Jonas aprendeu muita coisa no ventre do peixe, mas ainda precisou ter uma perda. Não é? Você que gosta de ler a Bíblia, você vai ler depois. A boboreira, né? Ele perdeu a sombra, né? Ele perdeu o lugar de frescor para ter que aprender o fator graça e misericórdia. Não faça da tua vida um lugar de perdas para que você aprenda lições sobre o caráter de Deus. Que você entenda esse caráter de Deus e viva o propósito. E viva e vá para o altar da oração. No navio confortável ele se perde, no ventre do peixe ele se encontra. Debaixo da boboreira ele descansa e dorme. Na seca da boboreira ele compreende o fator graça e misericórdia. Então entenda uma coisa, não é o lugar confortável que nos traz lições, é a nossa audição e a nossa obediência ao propósito de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que essa palavra fale. E se porventura tiver alguém aqui que está fraco na fé, tiver alguém que já fugiu tanto do propósito de Deus, tiver alguém que você diz, olha, eu nem vou mais na igreja, eu assisto as suas lives, eu assisto de outras pessoas, mas eu não quero mais ir, porque eu já sofri tanto e eu não quero. Eu quero dizer para você hoje,
O Senhor não desiste de você. Você é amado, é amada do Senhor. As tempestades que Ele mandou, que Ele permitiu que chegassem à sua vida, não eram com o intuito de te destruir, mas eram com o intuito de te levar para o propósito. Então hoje, em nome de Jesus, sai desse barco, volta para o barco do propósito, tá bom? Você é amada, você é querida por Deus. Deus tem um amor tão grande por você, tão grande, que Ele está empregando todos os esforços para te levar para onde Ele deseja. Você que está me ouvindo hoje, que você negociou todo o ministério que Deus tinha na sua vida. Talvez você já foi uma grande líder, uma grande regente. Talvez você já foi uma grande profeta de Deus, um grande profeta de Deus, uma pregadora, um pregador. Mas a solidão era tão ruim, não é? A rejeição era tão ruim. E você foi negociando aqui, negociando ali, e de repente você perdeu sua essência. Você conquistou muitos amigos, muitos lugares, mas perdeu a essência. Eu quero dizer que o Senhor não desistiu de você. Eu quero dizer que o Senhor não colocou ninguém no seu lugar. E Ele está lhe chamando. Sai desse navio e vai para o meu propósito. Entra no barco, entra no navio que Deus tem para a sua vida. Você é único, você é única, em nome de Jesus. Você não vai ser conhecida como o profeta fujão ou como aquele que paga, né, para entrar num navio que não é o dele. Você vai ser conhecido, conhecida como aquele que ousa orar do ventre do peixe e celebra dizendo: tornarei a ver, tornarei a viver, tornarei a ser cheio de Deus, tornarei a viver a glória, tornarei, eu me levantarei das cinzas, eu tornarei. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar. Se tiver alguém aqui que essa palavra falou com você e que hoje você quer mudar de barco, escreve aqui, eu quero orar por você. Que essa palavra falou com você e você diz: Deus, eu quero hoje, Senhor, ocupar o lugar que o Senhor tem. Por mais que ele seja desconfortável, mas eu sei que ele vai me levar realmente a viver a plenitude. Se tiver alguém, coloca aí, eu quero orar especificamente agora por você. Amém? Alguém que está dizendo: Deus, essa palavra ela veio e ela martelou aqui dentro de mim mesmo. Talvez você não está desviado, né? Eu não gosto dessa palavra desviado. Talvez você não está afastado, parado. Talvez você está dentro da casa do Senhor, mas vivendo a sensação de estar dentro de um grande peixe. Glória a Deus. Já tem pessoas aqui dizendo: sou eu. Eu vou orar por você, Gi, agora. Tem mais alguém? Pode pôr aí seu nome. Ah, Alessandra vai ficar... Não, pode ficar tranquilo. Os comentários na hora da live, eles somem, eles não ficam aqui, tá bom? Eles desaparecem. Então ninguém vai ver, não. Mas eu quero orar. Nós vamos levantar um clamor agora. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar e Deus vai fazer. Se você aí na sua casa puder parar 5 minutos para orar, eu te convido, pare 5 minutinhos, nós vamos orar agora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, irmã Regina, nós vamos orar. Nós estamos diante da tua irmã, a Cris, nós vamos orar, Cris. Nós vamos orar por todas vocês, eu vou falar por nome. Amém? Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Deus vai fazer. Nós vamos orar, irmã Miriam. Nós vamos orá-lo. Nós vamos orar. Nós vamos orar, Lígia. Nós vamos orar agora. Deus, Ele vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você não vai mais fugir. Você vai entrar no barco que Deus quer. Você vai hoje viver o que Deus quer. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Eu sinto a tua presença, Senhor, e eu sei que tu, ó Pai, está trabalhando em corações. Eu te louvo porque o Senhor veio aqui.
Oh, Deus, Deus meu, eu quero orar nesse momento pela vida da Lígia, Carla, eu quero orar nesse momento pela vida da irmã Regina, eu quero orar nesse momento pela vida da irmã Miriam, eu quero orar nesse momento pela vida da Cristina, eu quero orar nesse momento, Senhor, pela vida da Gi, eu quero orar nesse momento pela vida da Luciana, Senhor, eu quero orar nesse momento, Senhor. Pai, ela não colocou aqui, mas o Senhor está dizendo para que eu ore por ela. Eu quero orar pela vida da Melissa. Oh, meu Deus amado, Tu conheces, Senhor, as nossas limitações. Tu sabes, Senhor, meu Pai, que quantas vezes nós pagamos, ó Deus, para entrar no navio onde nós seremos aceitos, onde tudo vai dar certo, onde, Senhor, meu Pai amado, Senhor, fugiremos, ó Deus, de perseguições, ó Pai. Oh, Pai querido, meu Deus, meu Pai, nós negociamos, Senhor, mas hoje eu quero orar, nós queremos voltar, Senhor amado, à essência, nós queremos voltar, Senhor, ao lugar que o Senhor tem determinado para a nossa vida, nós queremos voltar. Eu quero orar por cada uma, Senhor, das minhas irmãs que estão, Senhor, nesta live, Senhor, os que vão ouvi-la ainda, meu Deus, que o céu abra, Senhor amado, eu sei que tempestades chegaram e tempestades estão assolando, oh Deus, mas Senhor, o Senhor diz que essas tempestades não serão para a morte, não, Pai, o Senhor está trazendo de volta para o lugar da oração, o Senhor está trazendo de volta para o propósito, o Senhor está trazendo de volta, aleluia, 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 aonde houver ferida, Senhor, que o Senhor esteja curando, aonde houver complexo de rejeição, que o Senhor esteja sarando, aonde houver lembranças traumáticas, que o Senhor esteja arrancando nesta manhã. Tu sabes, meu Pai, Tu sabes, Tu conheces que muitas vezes, Senhor, o que nos faz entrar em barcos que não são os nossos, não é, Senhor, meu Deus, a rebelião, não é a rebeldia, é o medo, Senhor, é o medo de sofrer, é o medo, Senhor, meu Pai amado, de ser rejeitado, oh Deus, mas eu clamo agora, Senhor, vai sarando, oh, vai trazendo à memória só aquilo que dá esperança, oh, meu Deus, eu clamo sobre todos que estão nos ouvindo, Senhor, um tempo de restauração, como Jonas disse, eu tornarei a ver, meu Deus, vai acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor amado, Deus querido, eu clamo por pessoas que estão dentro da Tua igreja, dentro da Tua casa, mas estão se sentindo como que se estivessem dentro do ventre do peixe, Senhor amado, estão se sentindo como se estivessem, Senhor, na profundeza, Senhor meu Pai, parece que está tudo escuro, parece que, Senhor meu Pai amado, os ruídos são, Senhor meu Deus, meu Pai amado, oh Pai querido, indecifráveis, Senhor meu Deus, parece que a linguagem é amedrontadora e não libertadora, lei de onekalamassu minigiasaio, oh Deus, eu clamo nesta manhã, eu clamo pela restauração, eu clamo, meu Deus, eu clamo, oh Dei Jove Assai, eu sei, Senhor, oh meu Deus, que é temporário esse lugar, Senhor, de solidão, é temporário este lugar, Senhor, de escuridão, Deus, reminicalassóbia, eu sei que neste lugar é simplesmente, ó Pai, meu Deus, o start para o recomeço, Pai, em nome de Jesus, que nós, Senhor, hoje saiamos de mesas, ó Deus, onde não é nosso lugar, que saiamos, Senhor, de lugares que não, Senhor amado, representam o propósito na nossa vida, nós clamamos agora, Tu és Deus, que cadeias se quebrem, que muralhas
muralhas caiam. Oh, Ramanchorovlasele Kalamachu Menegácia. Oh, Pai, 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 Tu traz algo ao meu coração. Senhor, Jonas ficou 3 dias ali no ventre do peixe, Deus não falou com ele. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, ele orou e Deus não falou, mas não significava que Deus não estava ouvindo. Deus ouviu e Deus agora fala com o peixe. Oh, meu Deus, quantas vezes, Senhor, desistimos da oração porque não conseguimos ouvir-te, mas o Senhor hoje nos diz que o Senhor está atento à nossa oração, orações feitas em ventres de peixe, orações feitas, Senhor amado, em lugares, Senhor, de meu Pai querido, angústia, elas são ouvidas. O salmista disse várias vezes: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Oh, Pai, nós declaramos no nome de Jesus um dia de restauração, um tempo de transformação. Nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai querido, que sim, viveremos o Teu propósito. Senhor, trabalha. E, Senhor, que quando, Senhor, pessoas que estão afastadas ouvirem, elas voltem, porque o Senhor não desiste de ninguém, o Senhor não substitui ninguém, somos únicos para Ti, e eu creio, Senhor, Te louvo por esta manhã, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Que manhã poderosa, que manhã poderosa, que manhã poderosa, que manhã. Manhã de recomeço, manhã de transformação. Em nome de Jesus, que você fique com esta palavra e que você hoje transforme esta palavra em decisão para a sua vida. E que você compreenda. Jonas orou 3 dias e 3 noites. Não houve resposta de Deus, mas Deus estava ouvindo. Tem hora que Ele não vai se mover, mas Ele está ouvindo. E tem hora que Ele não vai falar com você, Ele vai falar com o peixe. E o peixe vai te levar ao propósito. Melissa, em nome de Jesus, minha filha, essa palavra que foi ministrada hoje, guarda no seu coração. Quando eu orava, Deus me falava para orar por você, Melissa. Guarda. Não negocie a sua essência, não tente mudar para agradar. Seja instrumento de Deus nessa terra. Amém? Seja instrumento de Deus nessa terra. Que manhã preciosa. Nós vamos terminar agora. Mara, pegue essa palavra, pegue essa palavra. Você sabe o que você é em Deus. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Tá bom? Irmã Luciana, Deus hoje te pegou no colo. Deus hoje pegou você no colo. Viu? Descanse o seu coração. Nós não vamos, nenhum de nós não vamos mais lutar, pagar para sentar em mesas que não nos cabem, para sermos aceitos. Não. No propósito que Deus tem para a nossa vida, não precisamos negociar nada. Entramos, sentamos, usufruímos sem negociar. Amém? Deus abençoe, um dia de bênção, de vitória. E amanhã estaremos aqui. Amanhã nossa live será um pouquinho só mais curtinha, tá bom? Só um pouquinho, porque amanhã eu trabalho num lugar mais distante. Deus abençoe, o Senhor é maravilhoso. Que, como eu digo todos os dias, quando eu terminar, que eu compartilhar, você vá lá e curta, porque ela vai sendo, como se diz, o conteúdo vai sendo compartilhado, o Instagram compartilha mais, eu estou muito feliz porque eu tenho visto que ele tem compartilhado muito mais, e aí isso me deixa feliz porque vidas têm ouvido muito mais. E é isso que nós queremos, que essa palavra chegue. Uma boa semana para você também, Mara. Um abraço. Deus abençoe, Thelma. Paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Deus abençoe, Miriam. Deus te abençoe. Amém? A paz do Senhor. Fique com Deus. Beijos.